A biologia é uma ciência dedicada ao estudo dos seres vivos, entre animais e plantas. Essa disciplina possui divisões desses estudos que recebem outros nomes. Por exemplo, as plantas são estudadas numa disciplina de biologia chamada botânica, e ela será o nosso foco. A botânica já foi conhecida como uma ciência amada por ser muito utilizada pelos primeiros naturalistas. Mas hoje em dia, o conhecimento sobre o reino vegetal está cada vez mais defasado. Por causa disso, algumas pessoas são incapazes de perceber as plantas à sua volta e tampouco entender a sua importância. A isto, os estudiosos da área denominaram de cegueira botânica. Os fatores que levam à cegueira botânica podem ser culturais, pois algumas pessoas têm mais contato direto com as plantas. Também podem ser neurofisiológicos. Alguns estudos dizem que quando enxergamos uma imagem ao nosso redor, damos prioridade à movimentação, e como as plantas são sésseis, nós não as notamos com frequência. Porém, outro fator muito importante e objeto de estudo nessa pesquisa é o ensino de botânica. A Base Nacional Comum Curricular exige dos alunos formados no ensino médio a capacidade de compreender a importância ecológica, econômica e dos processos biológicos dos seres vivos, e isso inclui as plantas. Mas na realidade, tanto alunos quanto professores têm dificuldades quando o assunto é botânica, e dessa forma influenciar na cegueira botânica. A pesquisa apresentada nesse vídeo terá como objetivo quantificar e qualificar a cegueira botânica nos alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Vamos entender como foi a metodologia. O primeiro passo seguido foi fazer pesquisas bibliográficas com palavras-chave como cegueira botânica, ensino de botânica, zoocentrismo e parâmetros comuns curriculares. Depois foram utilizadas ferramentas online, o Google Docs, para a elaboração de um questionário que abordava o conhecimento de plantas no dia a dia dos alunos entrevistados. O questionário continha 11 questões, dentre elas 3 de cunho pessoal, como qual a sua idade, com opções que variavam de menos 18 a mais de 35, se os participantes pertenciam ao sexo feminino ou masculino, e em qual instituição de ensino estudaram, escola particular, escola pública, instituto federal ou instituição filantrópica. Outras 3 questões pediam a observação e descrição de imagens escolhidas propositalmente com plantas em 3 diferentes planos de fundo. Nosso objetivo foi analisar se os participantes descreveram ou não as plantas presentes. As demais questões analisavam o conhecimento básico e experiências dos alunos com a botânica, com perguntas como quantas plantas você comeu hoje, com opções de nenhuma a mais de 3, quantas plantas você conhece, variando de 1 a 15 plantas, e se no ensino médio tiveram boas experiências dentro e fora de sala de aula com conteúdo de botânica, marcando sim ou não. A última questão trazia a imagem de um alimento no qual os alunos deveriam marcar as opções que pertencem às plantas ou têm no seu processo de fabricação ingredientes de origem vegetal. Para aplicar o questionário, também foi necessário dividi-lo para as diferentes áreas de conhecimento da universidade, tendo em vista que os alunos com disciplinas diretamente ligadas à botânica se sairiam melhor. Assim, o mesmo questionário, com as mesmas questões, foi dividido em 4 pastas, uma para as ciências humanas, outra para as ciências exatas e as demais incluíam ciências biomédicas e biológicas, que foi utilizada como nosso grupo controle. Vamos entender os principais dados obtidos com o questionário aplicado. 136 alunos participaram dessa pesquisa. Foram 34 representantes de cada área de ensino. Para a questão pessoal sobre a instituição de ensino, pôde-se observar que a maior parte dos alunos pertenciam às escolas particulares, sendo 44,8% dos entrevistados, seguidos da escola pública, que representou 33,1% dos alunos, e instituição federal, com 20,4%. As instituições filantrópicas representaram a menor parte dos entrevistados, com 1,4% do total. Vamos observar as 3 imagens presentes no questionário. A imagem 1 mostra uma cidade onde as plantas não são o foco e estão um pouco distantes, sendo assim mais difíceis de serem observadas. Os grupos das áreas de ciências exatas, ciências humanas e ciências biomédicas não citaram observar plantas nessa perspectiva.
Enquanto o grupo de ciências biológicas, apenas 8 dos 34 alunos observaram. A imagem 2 mostra um casal em primeiro plano, enquanto as plantas estão em plano de fundo. Nesse caso, o grupo com maior percepção foi o de ciências biológicas, pois 17 alunos dos 34 descreveram a presença das plantas, seguidos de 4 alunos de 34 de ciências biomédicas e apenas 2 de 34 alunos de ciências humanas. Os alunos do grupo de exatas não relataram a presença das plantas. A imagem 3 mostra algumas plantas em primeiro plano e atrás um homem montado em um cavalo e um boi. Nessa perspectiva, os alunos observaram mais a presença das plantas. Novamente, o grupo com maior percepção foi o de ciências biológicas, com 23 de 34 estudantes, enquanto o grupo de ciências biomédicas foram 13 de 34 estudantes, seguidos dos grupos de ciências exatas com 10 de 34 estudantes e, por último, ciências humanas com 9 de 34 estudantes. Agora vamos entrar nas questões de conhecimento básico e experiências dos alunos com a botânica. A primeira delas foi: quantas plantas você comeu hoje? 23,5% dos entrevistados disseram não ter consumido plantas. 22,1% disseram comer uma planta. 22,1% também disseram comer 3 plantas naquele dia. 17,1% disseram comer mais de 3 plantas. A segunda questão, referente à própria botânica, foi: quantas plantas você conhece? 33,5% dos estudantes afirmaram conhecer 1 a 5 plantas. 20,7% marcaram como opção 6 a 10 plantas. 14,2% conhecem de 11 a 15 plantas. Por último, 31,4% afirmaram conhecer mais de 15 plantas. Outra questão perguntava se no ensino médio os estudantes tiveram experiências dentro e fora de sala de aula com o conteúdo de botânica. 80% disseram não ter experiência, enquanto 19% tiveram experiência com a botânica no ensino médio. O que é possível observar, de acordo com os dados apresentados, são os seguintes pontos. 1. Os estudantes de ciências biológicas obtiveram os melhores resultados em observar as plantas em todas as imagens e no conhecimento básico de botânica em relação aos outros grupos, como é esperado, já que obrigatoriamente estudam a disciplina no ensino superior. 2. Os alunos que tiveram experiência com o conteúdo de botânica no ensino médio também foram os que disseram conhecer mais plantas. Em contrapartida, os que afirmaram não ter experiência também marcaram conhecer poucas plantas. 3. Os alunos de escolas particulares tiveram mais percepção e conhecimento sobre os vegetais nos seus cotidianos, seguidos da escola pública, instituição federal e instituição filantrópica. Podemos afirmar que é verídica a presença da cegueira botânica em diferentes graus nos alunos da Universidade Federal. Devemos salientar que, na perspectiva social, é essencial formar cidadãos capazes de compreender os processos biológicos e ter percepção da presença massiva das plantas em seus cotidianos, e toda a importância que o reino vegetal expressa, seja ela econômica ou ecológica.